Você já ouviu falar em doença da urina preta? Já ouviu falar em rabdomiólise? Rápido o quê? Parece que é complicado, mas não é. Eu te explico isso rapidinho, de maneira muito objetiva. Está acontecendo no estado do Amazonas um surto de doença da urina preta, como as pessoas popularmente se referem à doença de RAF, que tem como principal característica a rabdomiólise. Qual é a relação que isso tem com o consumo de peixes? E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo agora. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E antes de te explicar isso, eu te convido rapidinho a se inscrever aqui no nosso canal e nos dar essa força na divulgação de ciência acessível às pessoas. Pois bem, em 1920, na região do leste europeu, foi identificada uma doença que as pessoas contraíam a partir da ingestão de peixes e tinha como principal característica a urina escurecida, a urina preta, em função de uma rabdomiólise. Então vamos por etapa. Primeiro, o que é a rabdomiólise? A rabdomiólise nada mais é do que a degradação de proteínas dos nossos músculos esqueléticos que, degradadas, se concentram demasiadamente na nossa circulação e fazem com que os rins se sobrecarreguem e eliminem do nosso sangue o excesso de proteína, dando uma cor escurecida à nossa urina. O problema qual é? Que a rabdomiólise ela pode levar a uma insuficiência renal, e essa insuficiência renal pode, se agravada, forçar a pessoa a se submeter à hemodiálise, em alguns casos pode causar inclusive a morte. E qual é a relação que a rabdomiólise tem com a doença de RAF ou doença da urina preta? Algumas pessoas, quando ingerem peixes ou crustáceos que foram mal acondicionados, esses peixes ou crustáceos podem desenvolver uma toxina. O problema é que essa toxina que vai impregnar a carne do peixe e a carne do crustáceo mal acondicionado, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. E o pior, mesmo quando você cozinha o peixe ou o crustáceo contaminado com essa toxina, a toxina continua ativa. E aí, nesse caso, você come o peixe e 48 horas depois começa a manifestar os efeitos da intoxicação. E os principais sinais e sintomas dessa intoxicação são dor no corpo, moleza, dor nas articulações, algo muito parecido com dengue, exceto pela ausência de febre. Quando a equipe médica, então, constata que a pessoa tem esse histórico de sintomas parecidos com a dengue e que começa a urinar escuro e tem um histórico de ingestão anterior de peixe ou crustáceo, a equipe médica, com essa anamnese, com esse histórico, consegue fechar um diagnóstico clínico da doença de RAF. Existe exame laboratorial, exame de sangue, para se confirmar o diagnóstico. E uma vez fechado o diagnóstico, a equipe médica começa a hidratar bastante a pessoa para diluir as proteínas que estão muito concentradas no sangue e diminuir a sobrecarga nos rins. E aí você pergunta, eu vou então deixar de comer peixe? Nada disso. Um surto como esse já aconteceu em 2017 na Bahia. E o que as pessoas basicamente têm que fazer é se certificar de que o peixe e o crustáceo que você está levando para dentro da sua casa é de boa procedência. Os peixes têm que ser acondicionados em temperatura adequada e tem toda aquela técnica de você inspecionar o olho do peixe, as guelras do peixe, para saber se o peixe está realmente fresco ou se é um peixe já que está passando no linguajar popular. Esses peixes que estão num estado já passando é que são os peixes que levam à preocupação de terem a toxina que podem causar a doença de RAF. E por fim você me pergunta, e essa doença é contagiosa? Não, não é contagiosa. Basicamente vai adquirir a doença quem ingere peixe com condições de acondicionamento precárias. Nesse caso, é importante, repito, se certificar da origem do pescado que você está ingerindo e, se tiver um surto na sua cidade da doença da urina preta, você deve aí sim reduzir o consumo de peixe para evitar estar presente nas próximas levas de contaminados desse surto. É o que está sendo recomendado lá no Amazonas, que as pessoas suspendam a ingestão de peixe por um tempo até se controlar
o surto que está acontecendo de contaminação de pescados naquela região. Nada de pânico, portanto. Se você gostou dessa informação, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica, forte abraço e até a próxima.